Sejam bem-vindas a mais um encontro, o último encontro online, o nosso último encontro presencial também, do Somos Sagradas Anciãs. É com muito prazer que nós recebemos você nessa conversa e hoje eu vou falar com vocês. Eu sou Cirlei Neto, sou mentora de pessoas, eu busco trabalhar junto com vocês para que vocês entendam quais são suas habilidades, qual é a sua missão de vida, qual é a sua missão de alma e transformar isso em potência. Esse é o meu objetivo, para que você use todos os seus recursos e consiga transformar numa carreira de sucesso ou num negócio genial. E hoje eu venho falar com vocês, sou astróloga vocacional e hoje eu venho convidá-las para um bate-papo sobre Casa 8, Escorpião e sobre a Fênix. Nós estamos numa lunação, estamos vivendo agora uma lunação de Escorpião. Nada melhor do que a gente olhar para onde o escorpião está no nosso mapa natal, como que essa lua influencia os nossos dias, o nosso poder de decisão, principalmente para aquelas pessoas que são do signo de escorpião, têm ascendente escorpião, meio do céu escorpião e lua em escorpião. Esse bate-papo aí você sente com mais profundidade. Não que as outras pessoas que tenham lua e ascendente em outros signos não sintam. Todos nós sentimos a influência desse signo sobre a nossa vida. Só que algumas pessoas percebem que vem com mais, essa onda vem com mais força para elas. Então, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre, foi esse tema que eu escolhi, junto com todo o tema que vai ser abordado hoje no encontro. E eu quero falar para vocês que nós estamos terminando, não estamos terminando ainda, porque o ano só vai terminar em 20 de março de 2021, um ano astrológico, um ano de sol. O ano de sol nos convida para olhar para a gente, para olhar para a nossa missão, para olhar para a nossa carreira. E você sabe que esse ano não foi um ano fácil para ninguém, mas foi um ano que deu uma balançada muito grande na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Você foi obrigada a olhar para quem você é em essência, o que você quer, qual é o seu propósito, para onde você quer ir, afinal de contas, porque esse ano nos foi proposto, uma proposta assim meio intimação, né? Para que a gente olhasse para quem nós somos, afinal de contas. Não tem mais tempo para a gente perder. Agora está na hora de adultecer, assumir a sua responsabilidade de missão e seguir em frente. E foi obrigado também a olhar o que você faz, como você faz, te faz feliz? Não faz, então é preciso mudar. Porque você só vai entregar o seu melhor para o outro quando você souber quem você é e o que você gosta de fazer. É preciso, e esse ano do sol deu essa sacudida na vida da gente para nos preparar para um ano de Vênus, que é um ano de colheita, é um ano de amor, é um ano de profundidade, é um ano de ganho financeiro. Mas você só vai conseguir colher se você plantou. Então vamos juntas aqui pensar sobre isso. Eu vou me aprofundar sobre o Sol, sobre o ano de 2020, no ano de 2021, no nosso próximo encontro de 2021, que a gente vai preparar a nossa energia para receber esse ano, que vai ser um ano de muito empoderamento, e empoderamento feminino também, porque é um ano de Vênus, é um ano feminino, é um ano de Oxum, de Afrodite, então a gente precisa, vai ser um ano propício para falar sobre o feminino, um ano propício para empoderamento, e nada melhor do que empoderamento através da independência financeira, do seu ganho financeiro, porque Vênus também fala de ganho financeiro, ganho material. Mas hoje o meu objetivo é falar sobre Casa 8, Escorpião e Fênix. Vocês fizeram o mapa de vocês, eu pedi para vocês olharem lá o mapa. O mapa natal significa como o céu te viu nascer, como que o céu estava, como que os astros estavam se relacionando quando você nasceu. Isso é o retrato do céu. E esse retrato vai falar muito sobre as suas escolhas, sobre a sua vida, sobre a sua infância, sobre como você escolhe relacionamentos, como você escolhe a profissão. Vai falar muito sobre você. E o mapa, ele é dividido numa mandala, e nessa mandala são 4 quadrantes, mas são 12 áreas da sua vida.
seu corpo físico, a sua vida financeira, a sua comunicação, sua família, seus amores e filhos. Fala sobre a sua saúde, rotina. Fala sobre os relacionamentos de negócio, relacionamentos. Todo relacionamento que tem contrato, casamento. Casa 8 vai falar sobre morte, ressurreição, fala sobre sexo, fala sobre o nosso dinheiro, fala sobre herança. A casa 9 é a casa que fala sobre estudos superiores, tanto os estudos superiores como nós estamos fazendo aqui, estudos relacionados à espiritualidade, estudos relacionados ao aprofundamento do ser. Aqui também na casa 9 vai falar sobre as escolhas que você faz para um curso de nível superior. A casa 10 fala sobre a nossa carreira. A casa 11 fala sobre amigos, mas amigos de festa, amigos de trabalho, não são amigos com profundidade, são colegas, né? Sobre a sociedade, sobre a igreja, sobre aqueles eventos que você participa e que você se relaciona com muitas pessoas. A casa 12 fala sobre a sua vocação, fala sobre o seu asilo, que é o lugar onde você se sente confortável, onde você fica muito tempo. E a casa 12 fala também sobre a nossa vocação. Essa é a mandala astrológica. É o que a gente, enquanto astrólogo, usa para fazer a leitura de quem você é. O mapa natal, para mim, é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Mudou a minha perspectiva. Demorei um pouco para fazer um mapa, uma leitura. Eu sempre fui muito curiosa sobre mapa natal, mas quando eu fiz a leitura do mapa, mudou a minha perspectiva. Nossa, eu já tinha muita curiosidade sobre astrologia, mas fazer a leitura foi assim uma bússola para a minha vida. E por isso, a partir disso, eu uso a leitura do mapa para ajudar pessoas para que elas saibam para onde ela vai, para que elas se empoderem de que elas são. Elas têm vários talentos ali presentes no mapa natal e não são utilizados porque ela não sabe que tem e ela não os reconhece. Então, o meu objetivo é que ela reconheça esses talentos e se transforme em potência. Os signos. São 12 signos. Desculpa. São 12 signos. Cada signo tem uma energia. Eles tem uma função, todas as pessoas têm os 12 signos, só que cada um tem numa casa astrológica, ou seja, eu posso ter o Sol no signo de Câncer, mas o meu signo de Câncer está, por exemplo, na casa 6, então eu vou ter uma pauta, vou ter aquele assunto que vai ser importante a casa 6 durante toda a minha vida, como uma pessoa que, por exemplo, pode ter o ascendente em Câncer. Então, ela tem um comportamento como as pessoas veem. Por vezes, às vezes, as pessoas veem mais uma pessoa que tem ascendente em Câncer, mais parecido com canceriano do que a própria pessoa com o Sol de Câncer. Então, o Sol no signo é só 50% de quem você é. Todo o resto está distribuído nos outros signos que estão presentes nas outras casas astrológicas e que falam muito sobre você, sobre a forma como se comunica, se relaciona e como tudo que eu já havia comentado anteriormente. Todo signo ele tem luz e sombra. Tem aquilo que o destaca e tem a sombra. A gente costuma dizer, é muito bonito quando a gente olha para isso, o sol ele ilumina aquilo que eu sou, mas a minha sombra é aquilo que eu escondo. Mas eu tenho. E quando a gente começa a falar sobre esses aspectos astrológicos, você sabe que você tem, você sabe qual é essa sombra, só que a gente prefere não ver. E quando a gente começa, de fato, a ter acesso a essas sombras, a gente usa com isso como recurso. Fazer uma leitura do mapa, fazer terapia, fazer qualquer acesso a informações que nos permita acessar o nosso consciente, o nosso subconsciente, não vai fazer com que a gente se torne uma pessoa especial e desprovida de defeitos. Isso daí é ilusório, isso é coisa de criança. A verdade é que adultecer é saber quais são as minhas dificuldades, saber quais são minhas fraquezas, saber quais são as coisas maravilhosas que eu tenho dentro de mim e fazer uso disso. E quando eu perceber que eu estou caminhando para a minha sombra, esse é o ponto mais importante do adultecer. É quando você reconhece que está caminhando para aquele lugar da sua dor, está caminhando para aquele lugar da sua sombra. Opa, agora eu tenho entendimento disso, eu tenho entendimento da minha sombra, eu não vou acessar isso, eu volto
me conecto comigo, não quero viver essa experiência. Então, todos os signos têm luz e sombra. E a gente vai falar sobre isso ao longo do ano, ao longo de acessar cada uma desses signos, mas hoje quem é o nosso tema de hoje é o signo de Escorpião. Nós temos, além dos signos, eu costumo dizer que as casas astrológicas é o palco, os signos é o cenário e os planetas são os atores. São eles, quando eles se conectam, eles fazem uma conjunção, uma oposição, uma quadratura. Esse movimento, esse trânsito dos planetas sobre o nosso mapa é que direciona tudo que acontece no mapa, tudo que está no mapa acontece, mas nem tudo que nos acontece está no mapa, tá? Não sei se eu me fiz clara agora. Tem coisas que nos acontecem, tem coisas que estão no mapa que não vão nos acontecer, porque tem um lugar do nosso livre-arbítrio. Quando a gente acessa esse lugar do livre-arbítrio, a gente percebe que algumas coisas podem acontecer, estão iminentes a acontecer, mas eu tenho um poder de decisão. Exemplo, se a gente percebe numa leitura de um mapa que a pessoa tem a possibilidade de sofrer um acidente de carro em deslocamentos curtos, a gente avisa, ó, toma cuidado nessas 2 semanas. Pode ser que ela tenha um acidente doméstico. Sim, dentro de casa. Pode ser. Mas existe uma energia naquelas 2 semanas que precisa ser observada. Que depende do livre-arbítrio que isso vai acontecer ou não. Então, percebem? Tudo que está no mapa acontece. Mas nem tudo que acontece está no mapa. Então, algumas coisas nos acontecem de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, vamos lá. Nós temos alguns planetas, né? E aqui o Sol e a Lua também é classificado como planeta. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Terra não, gente, desculpa. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Todos esses planetas, eles regem os signos e eles interagem. Estou falando aqui de forma mais rápida, só porque quando eu começar a falar aqui sobre o signo de Escorpião, vocês não ficarem tão perdidas. Tá? Eu não vou ser tão técnica aqui, eu só quero passar o básico para vocês compreenderem. As casas astrológicas, hoje, eu quero me focar na casa 8. A casa 8, ela fala sobre morte, ressurreição, ela fala sobre transformações, fala sobre o sexo, fala como a gente vê o sexo, fala sobre o nosso dinheiro, ou seja, o dinheiro seu com o seu cônjuge, o dinheiro de herança que você recebe. Eu acho muito bonita essa casa. Eu fiz questão de falar de casa 8, que é a casa regida por o signo de Escorpião, que o Escorpião já é um signo muito de uma beleza linda. Por mais que muita gente tenha essa resistência com esse signo, mas é um signo que nos traz muito ensinamento. E ele vem depois de uma casa 7. A casa 7 é a casa dos relacionamentos. A casa 7 é quando eu caso, é quando eu faço negócio, eu preciso me relacionar com outro. E a casa 9, a casa 8 nos prepara para a casa 9, que é a casa dos estudos superiores. Você só consegue chegar a esses estudos superiores, a conexão com o superior, se você se doer em você. A dor nos ensina. A dor é uma ferramenta de transformação. E a gente não consegue olhar para o outro, curar o outro, se não tiver passado por esse lugar também. Mas todo mundo que é um terapeuta, se ele precisa ter doído muito, a gente aprende muito lendo. Mas a gente aprende muito mais quando a gente vivencia. E aí a gente gera uma experiência chamada empatia, que o terapeuta, por exemplo, precisa ter, o psicólogo precisa ter, o mentor precisa ter. Essa empatia, porque ele sabe onde dói. E a casa de Escorpião é a casa do terapeuta, do psicólogo, do mentor, dessa pessoa que quer transformar a vida do outro, que busca transformar a vida do outro. E o signo de Escorpião é um signo que fala sobre a intensidade, ele é intenso. Tudo é muito intenso, é um signo fixo. Ou seja, quando ele se apega a alguma coisa, ele se apega muito. Ele não é muito apegado à materialidade. A gente vai ver alguns signos, algumas pessoas que têm o signo de Escorpião que são apegados. Vamos ver, sim. Mas ele é mais apegado às pessoas, aos sentimentos, mais do que ao dinheiro. Ele está mais ligado àquilo que é imaterial.
Compreendem? Então, a casa 8, ela fala da transformação que é proporcionada pelos relacionamentos, que fala aqui na casa 7. A transformação que a gente vive pelos relacionamentos com o outro, quanto o outro nos ensina. Enquanto a casa 2, ela fala da nossa conquista material, quando ela fala da nossa forma de guardar dinheiro, fala sobre a vida material, sobre viver os prazeres dos 5 sentidos. A casa 8, que é a casa de Escorpião, fala de viver aquilo que não é perceptível, que é o orgasmo, que é o sexo profundo, com profundidade. É quando você vive aquilo que você ama, com quem você ama. Escorpião fala de tudo que é profundo, que é aquilo que não é palpável. O signo de Escorpião é muito belo por isso. A casa 8 também. Então, observe qual é o signo que você tem na casa 8. Quais são os planetas que você tem na casa 8. Que aí você vai entender dentro desse palco qual é o cenário que você encontra e qual é o elenco que está interagindo ali, que vai gerar a energia dessa sua casa 8. Se você tem uma casa 8 ali em Touro, você se preocupa muito com a sua segurança, você se preocupa com o relacionamento. Para você, um relacionamento, para ter uma plenitude no relacionamento, é importante ter segurança. Se você tem ali na casa 8 um signo de Gêmeos, para você é muito importante a comunicação. A liberdade de falar o que é, de ser quem você é, a liberdade de ser o que for em 4 paredes. Então, é preciso que você observe qual é o signo, quais são os planetas que interagem ali, para saber como que a casa 8 se comporta na sua vida. Como que você lida com mortes e ressurreições? Como que você lida com as perdas que você tem? Como que você lida com o dinheiro que é seu e do outro? Como que você lida com tudo isso? A casa 8 fala sobre isso. E o signo de Escorpião é um signo, assim, muito intenso. E você já deve ter ouvido falar de decanatos. Ele divide em 3 decanatos, mas ele é dividido em 3 fases. Eu tenho o signo de Escorpião em 3 fases. O signo de Escorpião ele é muito intenso, ele é muito sensual, ele é muito tendencioso ao vício, mas ele também gosta muito de mistérios, ele é esotérico, ele se aprofunda, nada para ele é raso, ele se aprofunda nas transformações. O signo de Escorpião aqui eu dividi em 3 fases. Escorpião animal, que é quando você observa uma pessoa que tem esse escorpião forte no mapa, ou que é do signo de Escorpião, uma pessoa que tende a ter acessos a vícios, a ser cruel, a ser manipulador, esgota-se, ele busca o tempo todo estar apaixonado, mas é também muito rancoroso. Sempre está pronto, com o seu veneninho pronto para destilar. E é uma pessoa medíocre. Quando o Escorpião está na sua fase 1, na sua fase animal. Quando ele consegue transcender, ele chega no Escorpião Águia, que é interessado nos mistérios, se empodera da sua força, voa acima dos problemas, os problemas não são limitantes e nada lhe afeta. Na fase 3, Escorpião, é o Escorpião Fênix. Ele atingiu um nível que ele se conecta com o seu espiritual. Ele transcendeu os seus desejos. Ele é místico. Ele é o curador. Escorpião tem essa habilidade. Quem tem escorpião forte, quem tem escorpião na casa do trabalho, é um curador e não dá para fugir disso. É um novo nascimento em outro nível. Queima suas limitações e deficiências no fogo. Fogo pode ser aqui o aspecto transcendente do sexo. O sexo muitos místicos dizem que o sexo é uma experiência transcendente. É nesse lugar que você também evolui, constrói, idealiza. Então, usem essa energia só que aqui no Escorpião Fênix, quando diz aqui que ele queima as deficiências no fogo do sexo, é quando ele já passou daquela fase do sexo apaixonado somente. É um sexo além do corpo físico.
Por isso que aqui eu digo que ele transcende quando ele chega nesse nível. Por isso que eu queria trazer para vocês aqui essa experiência, essa característica da Fênix. E eu trouxe para vocês aqui, eu sou uma estudiosa da mitologia grega, eu associo os 12 signos aos 12 trabalhos de Hércules, chamado também de Héracles, na experiência romana, e tem que viver a característica de Hércules. Hércules, ele foi um homem, filho, semideus, filho de Zeus, Calquimena. Foi perseguido, a mãe dele morreu, ele foi perseguido o tempo todo. Zeus pegou ele para criar, mas é uma história que envolve todo um conflito entre Zeus e a deusa Hera, da mitologia grega. Pois é. E aí, Hércules, antes de ser Hércules, ele tinha um nome comum de semideus, chamado Alcides. Alcides, ele casou, teve seus filhos, e num dia, tomado de uma fúria proporcionada pela deusa Hera, ele matou a sua família. E ele foi até o templo de Delfos pedir perdão, e Apolo pediu para que ele procurasse Hera. E Hera propôs a ele que se ele passasse por 12 trabalhos que requerem escolhas difíceis, renúncia, e ele passou por muitos abusos. E aí, passando por esses 12 trabalhos, ele conseguiu ter o seu lugar, ter o seu perdão, que é uma coisa muito importante, né? É esse lugar do auto-perdão. Passou por esse lugar do perdão e obteve a libertação que tanto ele queria. Mais do que se tornar um deus, mas é a libertação. E eu vou trazer para vocês aqui o Hércules, quando ele batalha no seu segundo trabalho, que é quando ele batalha com a Hidra de Lerna. É esse animal mitológico que toda vez que ele cortava com a espada uma cabeça, nasciam duas. Cortava uma cabeça, nasciam mais duas. E aí ele batalhou tanto, que ele pensou assim, acho que não vou conseguir. Aí ele teve ajuda. Ele teve uma ajuda de uma outra pessoa, de um primo, que o ajudou a queimar a Hidra. Só queimando a Hidra, que ela parou de multiplicar de uma cabeça, nascerem duas, e aí ele conseguiu excluir a Hidra, que fazia parte dos 12 trabalhos que ele precisava passar. E por que eu trouxe esse mito para você? O que esse mito nos traz para a consciência? A Hidra representa uma coisa que você corta e nascem duas. Mas ele não conseguiu acabar com a Hidra sozinho. Ele precisou de apoio. Aqui eu trago para vocês um conflito. Quantas compulsões você tem? O escorpião fala muito de compulsão. Compulsão pelo sexo, compulsão pela cerveja, compulsão pelo cigarro, compulsão pela comida, compulsões. Eu poderia falar muitas aqui de falar, de fofocar, da inveja. Quantas compulsões eu poderia falar aqui? Inúmeras. Mas quando você transforma uma compulsão num hábito, você se liberta. E hoje eu vim te convidar a olhar para uma compulsão. Qual é a compulsão que você tem? Que você pode transformar hoje num hábito saudável. Num hábito que te liberte. Então hoje eu trago para você essa atividade. Esse é o exercício que eu trago. Eu peço para que você pause agora esse vídeo. Não pause, eu te espero. Você vai pegar uma folha de caderno e um lápis. E você vai escrever. Essa imagem aqui representa a dominação dessa mulher sobre as suas compulsões. O que está distraindo o seu dia? Por que você não está gerando o resultado que você gostaria com relação à sua saúde, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu relacionamento afetivo, com relação aos seus filhos? O que está te atrapalhando desenvolver? Eu peço para que você escreva agora numa folha
Qual é a compulsão? Você peço para você dar uma pausa. Escreva tudo que está te permitindo, te atrapalhando a desenvolver o que você deseja. Escreve tudo. E de que forma você pode transformar essa compulsão num bom hábito? Se você percebeu que fica horas no celular, o celular é um vício, e um vício legítimo. Porque você pode ficar horas ali naquele celular que ninguém se incomoda. Mas olha quanto tempo ele te rouba. Ele é um ladrão de tempo. O tempo que você poderia estar com a sua família, o tempo que você poderia estar estudando, o tempo que você poderia estar meditando, se conectando com a sua espiritualidade. Transforme a sua compulsão, o seu vício, num hábito. Depois que você finalizar essa atividade, olhe bem para essa atividade, transforme num hábito e coloque em prática. A partir de amanhã, hoje eu te dou uma folga, a partir de amanhã, transforme essa atitude compulsiva num hábito. Se dê a oportunidade de praticá-la durante 21 dias. Pratique essa atividade durante 21 dias. Faça isso. Faça isso por você. Eu coloco aqui para você uma indicação do livro, O Poder do Agora. Viva o agora, mas viva com plenitude. Viva com clareza, para que você saiba para onde você quer ir e o que você deseja conquistar. Não se permita se afinar com as suas compulsões que te impedem de ser a sua melhor versão, que te impede de ser essa versão do escorpião águia, do escorpião fênix, que está te afastando dessa melhor versão. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais eu estou como Cirlei Neto. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer falar sobre a sua casa 8, quer saber de acordo com o signo e com os aspectos que ele está fazendo, quer saber um pouquinho mais, me chama no privado e eu vou ter um prazer enorme de te responder, tá bom? Ó, um beijo.